boa noite, tudo bem contigo? Meu nome é Sabrina Rodrigues, eu sou advogada e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês como foi que eu, uma pessoa que não tinha ninguém do âmbito do direito na família, nem um advogado para me auxiliar nesse início de carreira, consegui me tornar sócia de um escritório de advocacia em apenas 1 ano e 6 meses, um escritório que já tinha mais de 25 anos de atuação no mercado aqui na capital do Rio Grande do Sul. Bom pessoal, esse é meu primeiro vídeo aqui do canal. Eu vou dar aqui também algumas dicas de como foi que eu consegui ascender tão rapidamente e com consistência na minha carreira. Então, fica até o final que você vai ver várias dicas que vai com certeza te auxiliar nesse início da carreira e também a ascender rapidamente. Então, essas dicas elas vão ter uma importância muito bacana assim para poder auxiliar vocês que estão pensando em advogar, também para vocês saberem um pouco mais como é a rotina no escritório. E a primeira dica, vou começar agora, e quem ficar até o final vai saber tudo o que eu fiz para conquistar, tudo que eu conquistei em pouco tempo. Se você puder, porque às vezes as pessoas não conseguem fazer, por, enfim, uma infinidade de situações, né, das suas vidas pessoais, se você puder, faça um estágio num escritório de advocacia. Na minha época de faculdade, eu queria concurso público, eu achava que eu me enquadrava muito no perfil do servidor público, eu gostava muito e gosto até hoje, claro, mas como dizem, já devem ter falado isso pra vocês, a advocacia é viciante mesmo, você inicia, você começa a se empolgar, você resolve alguns problemas dos clientes, você já fica feliz com aquilo, o retorno financeiro também começa a vir de forma rápida, então é algo muito, muito bacana e apaixonante. Então se você quer concurso, foca no concurso, porque senão tu vai pra advocacia e não sai mais, como eu fiz. Então, como eu estava falando, se você puder fazer um estágio no escritório de advocacia, faça. Eu não fiz nenhum estágio no escritório de advocacia, eu fiz na área pública, porque eu queria concurso, né, na época. Então eu fiz no fórum, eu fiz no Tribunal de Justiça, fiz na Defensoria, mas isso não me prejudicou em nada, só me ajudou. Foi no Tribunal de Justiça que eu aprendi a escrever e entender o que um desembargador pensa, né, como o magistrado ele faz para decidir, então foi muito fundamental isso. A escrita, lá nesse lugar que eu trabalhei com uma desembargadora sensacional, que trabalhava muito, eu me espelhava muito nela, me espelho até hoje, ela era muito exigente com a escrita, então eu sempre cuidei, sempre aprimorei o meu vocabulário, eu lia muitas decisões, então eu comecei a ter mais esse tato, esse contato com a questão da escrita, né, do juiz, da escrita jurídica, que nem se diz, né. Mas enfim, isso não me atrapalhou em nada não ter feito um estágio no âmbito de um escritório de advocacia, mas o meu conselho para quem está começando, para quem ainda está estudando e pode estagiar, faça um estágio no escritório de advocacia. Por quê? Porque não só pela prática de petições, dos casos, porque isso é a vida, né? A prática vai te ensinar logo ali na frente. Óbvio que a gente aprende na faculdade, né, as petições básicas, mas é muito pouco. É impossível eles ensinarem tudo em 5 anos. É impossível. Então, obviamente, depois tu vai pegando a prática, tu vai aprimorando, tu vai lendo, tu vai vendo na internet, tu vai pegando livros sobre prática, temos muitos aí no mercado, bons livros. Mas além disso, né, além das petições e etc., do direito em si, você começa a aprender como funciona a administração de um escritório. Porque o escritório ele deve ser considerado, não é, mas deve ser visto como se fosse uma empresa, né? Porque, enfim, você tem que gerir valores, você tem que fazer a gestão de pessoas, é uma série de fatores que não é apenas ali tu fazer uma petição, não se resume apenas a isso. Então, para você ter um contato, como funciona a administração, como funciona a questão financeira, né, a questão da prospecção de clientes. Então, tudo isso é além daquilo que a gente aprende na faculdade. Então, se você puder, faça um estágio no escritório de advocacia. Eu tenho certeza que isso vai lhe ajudar, além de ajudar a tomar a decisão de ser advogado ou não. Tu também pode ali criar um vínculo naquele escritório e daqui a pouco ganhar a primeira oportunidade ali mesmo, né? Você se formou, conseguiu passar na prova da OAB, tu vai ter a carteirinha e daqui a pouco surge uma vaga ali dentro, ou você é um bom funcionário, você é um bom operador do direito, vai surgir, as oportunidades vão surgir com certeza, e se não surgirem, isso é algo importante que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque foi um pouquinho do que eu fiz aqui e até o final desse vídeo eu vou contar. Se essas oportunidades não surgirem, você vai as criar, né? Você vai criar elas, você vai criar o âmbito do trabalho, o âmbito de trabalho que você quer trabalhar.
Então isso é muito importante. Às vezes as pessoas não têm tanta autonomia, é verdade, mas você pode, através de um bom trabalho, através de uma dedicação, começar a criar isso dentro do escritório que tu tá, seja ele do qual ramo do direito for, né? Então a primeira dica é essa: se puder fazer, faça um estágio em um escritório de advocacia. A segunda dica que eu dou é muito importante, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque é algo que eu noto, enfim, já notei em vários outros lugares que eu trabalhei e faz diferença. É uma coisa óbvia, uma coisa simples, mas faz toda a diferença do bom profissional para um profissional mais ou menos. Tu não quer ser mais ou menos, né? Por isso que tu tá vendo esse vídeo. Então, o profissional mais ou menos, o profissional meia boca, que tá cheio o mercado, né? Mais de 1 milhão de advogados no Brasil, tu tem que ter um diferencial. E tu começando a fazer o básico bem, tu já vai estar à frente. Isso é um fato. Em qualquer coisa que tu vai fazer na tua vida. Então a segunda dica que eu dou, muito preciosa, é a seguinte: o teu chefe vai te dar uma atividade, uma petição, um caso para te resolver, uma tese para te criar, enfim, ele vai te dar uma atividade, vai te determinar alguma coisa para fazer, vai te delegar algo. Antes de tu perguntar para ele, o que é para fazer aqui? Ele vai te dar ali, enfim, a orientação, vai te dizer mais ou menos o que é, vai te dar a nota de expediente, enfim, o que for ali para fazer, o recurso. E tu tá contigo, é teu, a tua responsabilidade. Tu, antes de perguntar pra ele, doutor, eu não sei isso aqui, antes disso, você vai buscar a informação. Seja autodidata, né? Ninguém nasceu sabendo, é lógico. Tu tá iniciando, tu tem tuas dúvidas, eu também tinha um monte, perguntava horrores. Mas antes de perguntar, procure a informação. Vai no Google mesmo, tem ótimos artigos, Conjur, outros sites que vocês conhecem, maravilhosos, com pessoas renomadas ali, dizendo o entendimento delas, dizendo como é o posicionamento de um tribunal XY. Então tu vai ter muitas ferramentas no Google. Depois, uma doutrina, né? O que mais? Hoje em dia a gente tem ali os e-books, que são inúmeros, tu pode ter ali à mão facilmente, sem ter todos aqueles livros na estante, né? Ou determinando, enfim, às vezes a gente tem ali o nosso livro de cabeceira que a gente sempre leva junto, além do Vademecum, claro. Busca informação. Jurisprudência é o básico, é o mínimo. O mínimo que tu tem que fazer, pesquisar a jurisprudência do tribunal que tu vai ali entrar com recurso ou do estado que tu tá com aquele problema do cliente, né, daquele processo. E isso não só para processos, né, isso para outras áreas, inclusive na minha, que é a que eu atuo hoje, que é na advocacia extrajudicial. Antes de perguntar, busca informação. Básico, sabe por quê? Porque aí tu vai chegar e vai dizer, doutor, 2 segundos depois que ele te deu, doutor, eu não sei o que é isso, como é que a gente vai fazer isso aqui, o que eu faço? Aí ele vai dizer, tu já olhou a jurisprudência? Qual é o entendimento do tribunal? Aí tu vai dizer, não olhei ainda. Aí ele vai dizer, então vai lá e olha, né? Então assim, tu já vai ter economizado o tempo dele, porque ele tá ali concentrado naquela atividade que ele tá desempenhando, né? É pra isso que ele te contratou, porque ele não tem tempo de fazer todas as atividades. Então é por esse motivo que tu tem que estar sempre um passo à frente. Isso nas coisas básicas inicialmente. Depois eu vou te dar o bizu aqui das coisas que tu fazendo, tu vai estar sempre um passo à frente da concorrência. Então, antes de perguntar, vai atrás da informação. Porque aí, fui atrás da informação e eu ainda não sei o que fazer. Aí tu tem elementos para debater com a pessoa que te delegou aquela atividade e vocês juntos chegarem numa conclusão e aí seguirem aquela linha de raciocínio. Então já mostra um outro profissional, já mostra alguém ali que está dominando, que a pessoa precisa estar te mandando. Fulano, faz assim, faz assado, tira isso, bota aquilo, olha no Google, olha na jurisprudência. É óbvio, isso aí tu tem que fazer, isso aí tu tem que estar rotinado. Então assim, gente, é uma coisa que eu noto muito no trabalho das pessoas quando eu observo. Às vezes as pessoas não é nem uma coisa assim por maldade ou preguiça. Às vezes é porque ela não sabe mesmo e não sabe por onde começar a procurar ou tem insegurança. Mas tome um partido, tenha iniciativa. A iniciativa é um ponto essencial se tu quer ter sucesso na tua carreira. Tu tem que tomar iniciativa, tu não pode esperar sempre alguém te mandar fazer algo, isso é horrível. Isso mostra que tu é lerdo, que tu é alguém ineficiente, que tu tem que estar sempre alguém te mandando. Então, se tu quer te diferenciar na tua carreira, tu tem que ter esses insights, tu tem que ter essa noção, né, de que tu tem que estar sempre um passo à frente. Isso que eu tô falando é o básico, não é nenhuma novidade aqui, né? É o básico. Começa fazendo o básico bem feito.
tua base vai estar sólida. Depois tu começa aplicando e crescendo dentro. E aí que tu vai ser reconhecido, sem tu precisar pedir as coisas. Claro que a gente sempre tem que saber negociar, porque o advogado tem que ser um excelente negociador em primeiro lugar. E eu vou ensinar pra vocês como é que vocês vão fazer isso pra quebrar as barreiras com o seu chefe, como eu fiz com o meu, e deu super certo. Então, essa segunda dica, faça sempre, seja autodidata, né? Faça sempre além do que te mandam, procure antes de perguntar, sempre, seja eficiente. A terceira dica, na verdade, é um conselho, né? Porque com a minha experiência aqui, que obviamente faz pouco tempo que eu sou advogada, vai fazer 2 anos, e eu já consegui ascender na carreira tão rapidamente, então eu acho que eu posso acrescentar para a tua advocacia, eu posso acrescentar para a tua carreira algumas dicas, algumas informações, alguns toques de amiga, para que você também tenha sucesso rapidamente, de forma consistente, como eu tive. Então, o que tu tem que ter noção, tá? Quando alguém te delegou alguma coisa, enfim, no mesmo raciocínio aquele de antes, tá contigo, é tua responsabilidade. É teu, tem que matar no peito e fazer. Era o que eu fazia. Não sabia fazer, mas eu ia pesquisar, eu dava um jeito, olhava um livro, perguntava, sabe? Com a informação já, né? Eu perguntava, debatia, buscava. Então, tá contigo, é tua responsabilidade. Tem essa noção. Não é, eu tenho um chefe, eu faço de qualquer jeito, depois ele corrige. Gente, isso é péssimo. Tu tá mostrando pro próximo nível, né, pro teu chefe, pra pessoa que tá acima de ti, te coordenando, enfim, que tu é ineficiente, que o básico tu faz mal. Então, assim, se tiver uma oportunidade de abrir um cargo dentro da empresa, dentro do escritório, ele já vai te descartar de início. Então, se liga pra isso. Às vezes, hoje não tem nenhum cargo. Como foi que eu entrei aqui? Eu entrei e não tinha, era assistente jurídica. E eles me falaram isso, olha, a gente sabe que tu tem OAB, mas é para assistente jurídica. E sabe o que eu falei? Não tem problema. Eu preciso aprender. Óbvio, eu precisava do dinheiro, eu precisava, né, tá ali em movimento, tá em contato com o direito, porque o direito é assim, ó. Se você para, não faz mais nada, não busca informação, não se atualiza, já era. Tem que fazer um curso, ou tu fez até quase que a faculdade de novo para te começar a estar no mesmo nível dos outros. Então, assim, te atenta, tá? Se a pessoa te passou algo, é tua responsabilidade fazer. Pode até ser que dê algum problema e teu chefe seja responsabilizado. Mas lembre que na empresa, em qualquer empresa, não só na advocacia, existe um efeito cascata, né? E você vai ser afetado e você, inclusive, pode ser demitido por causa disso. Então, além de ascender, tu ainda acabou com a tua oportunidade ali, entendeu? Então, a responsabilidade é tua. Essa é a dica que eu dou. Tudo que tu fizer é teu, tá contigo. Dá o teu jeito, resolve. Se tu não conseguiu, busca ajuda do colega com a informação, né? Debate, pergunta, se mostre interessado. Essencial isso, para te ser um bom profissional, e isso não só no direito, né? Então fica esse conselho aí, esse toque, além de dica, né? Outra coisa importante, tá? Tudo que tu fizer, faça com dedicação. Vista a camisa do escritório. Faça como se fosse pra ti, pra tua mãe, pro teu irmão, pro teu pai, né? Faça como se fosse um problema teu aquilo. Não faça o básico, não faça no último dia do prazo. Isso é horrível. Tem uma pessoa ali, sabe, por trás, dependendo da resolução, dependendo de ti pra aquilo. Então faça com dedicação. Tudo que tu fizer com dedicação vai retornar. Vai retornar, confia em mim que vai retornar pra ti. Vista a camisa do escritório. Haja como se o escritório fosse teu, até porque se o escritório não continuar funcionando, tu tá na rua, tu não vai ter emprego, entendeu? Então, assim, fique com essa mentalidade. Eu sei que às vezes a gente trabalha em alguns lugares que tu não é valorizado, as pessoas às vezes é difícil acesso, tu não consegue, mas tu tem que criar ali no teu âmbito, mesmo que seja pequenininho, algo bom, algo eficiente, algo com dedicação, porque isso vai ter retorno. O dono vai ver, o teu chefe vai ver, o coordenador, alguém vai ver. E mesmo que não seja naquele escritório ali, que ele talvez não te mereça como um excelente profissional, daqui a pouco tu sai, mas tu fez o quê? Um networking, daqui a pouco um outro colega sai, lembra de ti, te chama para trabalhar com ele. Então são inúmeras possibilidades. Todo contato que tu tiver com outro advogado, com um colega, seja superior ou não a ti, é um networking. É alguém que tá conhecendo o teu trabalho de perto. Então cuida como tu vai fazer isso, porque é muito importante. É muito importante. Tenha dedicação, vista a camisa, tá?
esteja compromissado com o cliente, com a resolução do problema do cliente. Porque eu comecei assim, assistente, fazia o que me mandavam fazer, né? Eu ficava distrita aquilo que era passado para mim. Mas eu tinha, né, a minha chefe direta, que me passava as petições, os casos, as teses, alguns atendimentos, pouca coisa no início. E aí o dono do escritório, que também era meu chefe na época, hoje é meu sócio, os dois, ele também começou a me passar coisas. E ela me passava muita coisa. E eu nunca disse não pra ele. Eu disse não, eu faço. Eu saía 10 horas da noite do escritório, 11 horas. Eu fazia mais. E não era pra, porque eu quero mostrar, porque... Não, era, sabe por quê? Porque eu tenho um toque comigo, eu tenho uma coisa que, se eu falei pro cliente que eu vou entregar hoje, é porque vai ser hoje. Não interessa a hora que eu tenho que sair daqui. É óbvio, pessoal, que tem ali, às vezes tu tem família, tu tem filho pequeno, tu tá numa outra situação que tu não pode, né, se dar o luxo de ficar até mais tarde, ou demonstrar todo esse cuidado extra com o cliente, né. Tu tem que fazer o mínimo, que é as tuas horas bem feitas, tranquilo, excelente profissional. Não tô desmerecendo nem querendo tirar o mérito de quem não pode ficar até mais tarde, ou quem não quer, enfim. Tranquilo, tô dizendo como eu fiz pra chegar onde eu cheguei e deu certo, né. Óbvio que tu pode pegar algumas dicas, outras tu adapta a tua realidade, cada um tem a sua realidade, mas eu saía tarde porque eu queria entregar aquilo que eu prometi, que eu me comprometi com o meu chefe, eu me comprometi com o cliente, né? Às vezes o cliente estava esperando um contrato, porque a doutora me passava a parte judicial e o doutor a extrajudicial, então eu tentava dar conta de tudo. Claro que eu não sou, né, santa milagreira, eu tinha ali que faz aqui, o que é mais urgente? O prazo. Fazia o prazo, explicava para o doutor, olha, doutor, preciso de mais um tempo, mais umas horinhas, fazia aquilo ali. Mas assim, eu sentava e fazia, né? Eu buscava alternativas, perguntava para o doutor, e se nós fizermos dessa forma? E se a gente acrescentar isso? E por que isso aqui? Então eu estava sempre colada neles para aprender o máximo possível, porque era para isso que eu estava aqui em primeiro lugar, né? Então, enfim, eu fiz tudo isso para conseguir ajudar eles, porque eu tô ali, tu tá ali, né, como contratado, para ajudar o escritório a melhorar, a crescer. Eu não tava com o intuito de quero ser sócia, quero ser mais, quero não sei o quê. Óbvio que a gente pretende isso, mas eu não achava que ia ser tão rápido. E eu não achava que eles iam ter esse olhar, esse reconhecimento, porque a gente sabe a realidade dos escritórios de advocacia é demorarem muito para reconhecer alguém, é eles terem já lá uma forma de carreira que às vezes é injusta ou é muito pouco. Mas a questão é que eu digo, eu estava aqui em primeiro lugar para aprender, para fazer o melhor para o cliente que eu pudesse naquela situação. Então, foi assim que eu consegui despertar uma atenção dos meus superiores e eles enxergarem em mim alguém que poderia talvez estar ao lado deles. Isso foi muito legal, eu fiquei muito feliz e senti, poxa, tudo aquilo que eu fiz valeu a pena. Então, esse sentimento não tem dinheiro que pague, né? Claro que o aumento foi muito bom também, veio em boa hora, mas tudo que trouxe e o porquê disso é que faz a diferença. Então, o que eu tô dizendo pra vocês, eu fiz, gente, e foi até algumas coisas inconscientemente e deu certo. Porque eu queria entregar o meu melhor, porque eu queria extrair de conhecimento, de aprendizado, tudo que eu podia, entendeu? Então, eu colei no meu chefe, colei na minha chefe, aprendi, fui aprendendo mais e fui daqui a pouco criando ali um laço com ele, dando sugestão. Eu era meio metida, na verdade, né? Se nós fizer assim, claro que eu tinha uma relação com os meus chefes, eles são pessoas super queridas, eles são abertos, eles são pessoas acessíveis. Eu entendo que às vezes o dono do escritório tu nem conhece, tu não tem acesso, mas tu tem um superior, tu tem um chefe de equipe, tu tem um coordenador, enfim. Então são pessoas que tu pode dar uma sugestão. O meu intuito era melhorar o escritório, ponto. Era atender bem o cliente, ponto. Era aprender como funciona o escritório, sabe por quê? Porque se daqui a pouco eu achasse que aqui não tá bom, ou começasse a gostar da advocacia, que quisesse abrir um escritório que fosse, eu já ia estar preparada, eu já ia saber como funciona isso, como funciona aquilo, como é que tu faz para prospectar o cliente, como é que é essa questão do network, como é que funciona as reuniões, como é que tu faz para agendar com o cliente, por que eles te indicam, tudo isso eu perguntava, eu ia atrás, eu queria saber. Eu tava ali, entendeu? Eu queria aprender realmente, não só o direito, mas como é que funciona no âmbito do todo dessa empresa, porque isso aqui deve ser encarado como uma empresa, né?
Até porque se não entrar dinheiro, não tem como tu manter funcionário, não tem como tu manter a engrenagem girando. Então, um escritório de advocacia é muito mais do que só fazer petição. Se tu fizer só a petição, tu vai trabalhar sempre pros outros. Se tu só fazer petição, tu vai fazer o que a maioria faz, que é o mínimo. Agora, se tu tiver um diferencial, se tu for bom negociador, se daqui a pouco tu tiver umas boas relações, tu pode chegar longe em pouco tempo. Então, gente, reitero, eu não tinha ninguém no âmbito do direito na minha família, nenhum advogado. Se tu, então, tem alguém, ótimo, melhor ainda. Eu não quero desmerecer quem tem um pai advogado, quem já tem um escritório. Não, eu quero dizer que eu mesmo estando longe de estar na mesma linha que essas pessoas, eu consegui. Então, você também pode conseguir, entendeu? Não, eu tô dizendo que é fácil, que é tranquilo, que é de boas. Não é, é difícil, é árduo, tu vai ter que ficar tarde, tu vai ter que acordar cedo, às vezes tu não dorme porque tu é ansiosa com o prazo, com uma situação do cliente. Muitas coisas, às vezes tem problema na família, um problema financeiro, uma situação ou outra. É a vida. Se você ficar esperando sempre o momento perfeito, tu nunca vai fazer nada. Isso é um fato. Isso é um fato. Não espera. Vai atrás, faz o teu melhor, se dedica. Nem todo dia eu tava 100% disposta a 1000. Não, tem dias que eu tava triste, tem dias que aconteceu algum problema familiar, alguma questão, enfim, inúmeras. Sabe? Então, eu fazia o meu melhor na minha condição naquele momento. Ou seja, hoje eu tô triste, eu tô pra baixo, tô cansada, tô com sono, sei lá, não tô disposta, não tô conseguindo evoluir aqui no meu trabalho. Parava, respirava, tomava um café, voltava. Mas eu tinha aquela responsabilidade de adulta que tu tem que entregar, tu tem que dar conta. Faz parte da vida. Os problemas estão aí, a vida é uma linha. Tu vai seguir ela, vai vir os problemas, vai vir... Tu tem que seguir, é assim que funciona, entendeu? Então, responsabilidade, né, gente? Responsabilidade, a dedicação e vestir a camisa. Essenciais, essenciais. E sempre se preocupar com a resolução do problema do cliente, como eu falei antes, que é o ponto-chave para sempre conquistar aquele cliente, ele vai te elogiar pro teu chefe, entendeu? As pessoas vão começar a enxergar que tu vale a pena pra empresa. Que eles têm medo de te perder, entendeu? Aí que tá o ponto. Enfim, e agora que tá chegando ao final das dicas, o final desse vídeo, eu vou dar aqui minha última dica. E também vou terminar de contar aqui a minha história pra vocês, pra também não ficar um vídeo muito longo e maçante, né? Mas é mais um bate-papo aqui com vocês, com dicas importantes. Então, eu iniciei lá em 2019, em junho de 2019, como assistente jurídica. Depois de 6 meses, eu me tornei, em dezembro, eu me tornei advogada júnior. Não esperava, fiquei muito feliz. E uma coisa que eu fazia, porque eu tinha uma certa liberdade com os meus chefes, né? Eu sempre chegava pro meu chefe, que era o dono do escritório, e dizia assim: doutor, olha só, o que eu preciso fazer para ganhar mais? E ele me olhava, porque não é uma coisa que as pessoas falam geralmente, né? É algo que assustava um pouco, mas como ele é empreendedor e é um cara assim, mente aberta, ele gostava daquilo ali, ele enxergava ali alguém parecido com ele, alguém que queria ampliar as coisas, melhorar as coisas. E eu dizia: o que eu preciso fazer? Eu preciso atender mais clientes, eu preciso trazer algum cliente para o escritório, porque eu quero ganhar mais. Tem alguma coisa aqui que o senhor, alguma área, alguma situação que o senhor gostaria de passar para mim resolver? Porque assim, esse escritório que eu trabalho, ele é um escritório grande na questão dos clientes, a gente atende muitos clientes, mensalistas e clientes que, enfim, indicações, a maioria por indicações, porque a gente nem consegue prospectar fora disso de tanto trabalho, né, hoje em dia, mas obviamente estamos trabalhando para ampliar isso. Então, eu chegava e dizia isso: o que eu preciso fazer? Tem alguma outra coisa? Tem alguma outra área? O que o senhor gostaria que eu... Então eu buscava, eu era interessada em melhorar o escritório, mas ao mesmo tempo, óbvio, defender a minha parte, né, defender o que eu quero aqui e mostrar que vale a pena, né? Então eu falava isso. E aí ele falava o seguinte: calma, tu vai ganhar mais. Mas isso já despertava ali nele que eu tinha interesse de crescer, entendeu? Tu tem que mostrar isso, tu não tem que ir ali fazer o básico, bater o cartão, fazer o básico, bater o cartão. Isso aí todos fazem. É mais do mesmo, tu tem que ter um diferencial, né? Então, aí em dezembro de 2019 eu me tornei advogada júnior e depois de um ano
agora, no dia 21 de dezembro de 2020, ano de pandemia, né? Eu fui convidada a ser sócia aqui no escritório. E eu fiquei muito feliz, eu não esperava, não pedi isso, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu senti que eu estava sendo reconhecida por todo o meu esforço, por esse tempo dedicado. E agora vem a sexta e última dica desse vídeo, para você entender como foi que eu ascendi também, né, tão rapidamente, além dessas dicas que eu já dei. E o que eu fiz aqui de diferente que eu consegui me tornar sócia tão rápido. Então, a sexta dica é: tinha aqui dentro do escritório uma área do direito que hoje até é mais reconhecida como autônoma, que era mal explorada ao meu ver. Por quê? A minha ex-chefe, ela cuidava de todos os prazos processuais e, enfim, atendimento com o cliente e tudo mais. E o meu outro chefe, né, o doutor, que é o proprietário aqui do escritório, né, obviamente que agora temos essa sociedade, ele cuidava mais da parte empresarial, do atendimento do cliente, a parte mais comercial e também extrajudicial, os contratos, alguma coisa. Só que eles eram apenas duas pessoas. Claro que a gente tem uma equipe por trás, né, que auxilia. Mas eles eram só dois, eles não conseguiam dar conta de tudo, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer os dois. Eu era assistente dela, mas eu comecei a pegar um pouquinho do trabalho dele para fazer também. E fui abraçando, e ele foi gostando do resultado, e eu fui fazendo o meu melhor, eu pesquisava, eu estudava, eu ia atrás. E aí o que eu fiz? Eu desenvolvi essa área que não era tão bem explorada aqui no escritório, que é da advocacia extrajudicial. Eu peguei toda essa demanda que os clientes tinham e a gente descobriu depois que era uma demanda enorme, enorme no âmbito extrajudicial, porque a parte judicial sempre foi entendida, enxergada aqui dentro como o carro-chefe do escritório, né? O contencioso. E eu desenvolvi, e hoje está 50-50 praticamente, quase, né? De demanda, questão de demandas, né? Eu desenvolvi essa área, eu fui oferecendo trabalhos para os clientes que a gente já tinha. Como é que eu chegava assim, como é que é esse contrato que vocês fazem com os empregados? Como é que é esse contrato com os fornecedores? Como é que é esse contrato aqui que vocês assinaram de prestação de serviços? E eu começava a adaptar, começava a melhorar, começava a dizer, olha, né, mostrando a minha autoridade no assunto. Olha, isso aqui, explicando o contrato para o cliente, olha, isso aqui é abusivo, isso aqui, o que tu acha da gente colocar isso? Eu te oriento a botar tal coisa aqui nesse contrato, que tá faltando isso, aquilo. Então eu comecei a me apropriar disso e o doutor, que era meu chefe, ele começou a gostar, porque ele não estava conseguindo abraçar tudo, né? Então ele começou a designar pra mim, que foi o momento que eu me tornei chefe, não digo, mas assim, responsável pelo setor extrajudicial do escritório. E aí a gente separou, né? Eu passei a cuidar só do extrajudicial e hoje a gente conseguiu desenvolver uma área nova, totalmente independente, autônoma dentro do escritório, que melhorou muito, as demandas para os clientes diminuíram, a questão ali de fazer algumas análises dentro das empresas e melhorar algumas situações para evitar processos judiciais também. Algum caso que chega que a pessoa fica desesperada porque ela está com urgência, com isso, com aquilo, que eu consigo resolver extrajudicialmente. Notificações extrajudiciais, gente. Se vocês soubessem que 90% dos casos, indico isso por experiência aqui própria, em loco, 90% dos casos eu consigo resolver com notificações. Agora o conteúdo que tu bota ali é importante, né? Tu tem que ter as ferramentas, que é algo que hoje eu domino, que eu tenho autoridade. Então, foi isso que eu fiz. Eu desenvolvi uma área nova no escritório e me apropriei dela para melhorar e deu super certo. Então, a minha quinta e última dica é: desenvolva bem. Se você encontrar uma lacuna ali que as pessoas atendem, mas tu tá vendo que aquela área não é bem explorada, se aproveite disso, dessa oportunidade. Isso é uma oportunidade. Se dedica, aprende aquilo, como é que aquilo funciona, tenta melhorar, sabe? Oferece para os clientes, óbvio, sempre com orientação do teu chefe, autorização, né? A gente tem que ter ali uma questão da hierarquia, né? É muito importante. Mas enfim, eu fiz essa parte, esse âmbito do direito se destacar aqui dentro. Então foi assim que eu consegui, em 1 ano e 6 meses, me tornar sócia de um escritório de advocacia. Então é isso, pessoal. Encerro aqui esse vídeo, é o primeiro vídeo do canal.
compartilha, curta. Se tu ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma história bacana sobre isso, comenta aqui pra mim que eu vou ler, vou responder todas as mensagens na medida do possível. E se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal, porque em breve terão mais vídeos sobre casos aqui do escritório, diferentes, sobre como é que eu faço os contratos, como é que eu faço as notificações e tudo sobre o mundo extrajudicial, tá bem? Um grande abraço e tchau, tchau!